Shalom, galera, boa noite, como é que vocês estão? Acho que o pessoal não comeu não, Rafa. Shalom, galera. Não ouvi ainda, gente, eu sou metalúrgico, eu sou um pouco surdo, mentira. Mas, shalom, galera. Aleluia, Deus é bom. Sabe, meus irmãos, eu estava um mês quase com a palavra no meu coração. E sabe, eu estava matutando algo, e eu estava compartilhando no meu GCD, compartilhando no GC, compartilhando com quem eu ia ter uma conversa. Cara, compartilhei com o discipulado, com os líderes de vocês, com o Ariel, com a Mai, com o Juan. E eu tinha uma mensagem muito boa, o Senhor estava martelando meu coração, o Senhor estava me esmagando, o Senhor estava me levando para um ambiente. Mas essa semana o Senhor falou: Rafa, eu posso mudar tudo? Eu falei: você pode, porque eu ainda não mandei para o negão a palavra do culto, para ele fazer a arte para mim. Então você pode, sabe? E eu fiquei imaginando, e o Senhor me levou e falou: cara, Rafa, o Senhor me deu uma palavra profética há uns 3 meses atrás, quando eu estava no meu momento da torre de oração de sexta-feira, eu estava indo para o meu serviço, enquanto eu orava para o meu carro, o Senhor falava: Rafa, existe um rio novo nascendo na Move. Eu mandei esse áudio para o Juan, e eu comecei a orar sobre isso. Eu falei: pai, mas o que é esse rio novo? É algo que já existia? É algo que... O Senhor falou: Rafa, você vai orar por algumas igrejas. Eu comecei a orar pela Dinamo São Bernardo, comecei a orar pela Dinamo Alphaville, pela nossa casa. E o Senhor falou: Rafa, eu estou levantando coisas novas, eu estou fazendo coisas novas. Existem coisas velhas que ficaram para trás e foram muito boas, mas é como se um braço de um rio surgisse no meio da floresta e aquilo começasse a fluir. E eu quero dizer para você que nessa noite o Senhor conta com a sua vida, amém? Não é comigo. Ah, Rafa, mas você é o cara, você é o líder aí, não sei o que, se vira. Não é comigo, é algo que nós vamos construir junto, amém? Amém? E sabe, eu fico mergulhado, e a gente tem diversos projetos, a gente está sonhando com diversas coisas. Quando eu olho para o meu GC, quando eu olho para os GCs, eu vejo um desafio, e eu falo: Deus, o Senhor está me espremendo, o Senhor quer tirar algo de nós. E eu olho assim, às vezes, até um pouco sem fé, e eu falo: cara, o que eu estou fazendo? Sabe quantas não são as vezes que nós estamos assim: beleza, estou aqui, eis-me aqui. Cara, eu estou andando e eis-me aqui, Senhor, o Senhor pode me usar mais 5 minutos na minha cama. Eis-me aqui, Senhor, o Senhor pode falar através de mim, mas dentro do metrô eu estou de fone de ouvido. Sabe, talvez tal qual o Ariel estava lá naquele hospital e eu achava o bico, mano. Na hora do meu almoço, o bichinho sabe a hora que eu vou almoçar, ele me pega para Cristo e ele começa a mandar mensagem: parça, não sei o que eu estou fazendo aqui, mano, mas Deus é bom. Parça, eu não sei o que Jesus está fazendo, mas as pessoas estão sendo alcançadas. Parça, eu não sei. E eu fico ali mergulhado, e eu me desafiei essa semana a falar mais de Jesus. Eu falei: não, eu vou falar mais de Jesus, vou falar mais do Senhor. E eu estava falando para algumas meninas aqui, que eu cheguei mais cedo para organizar o prédio. E ontem eu fui comprar pão. Eu sou um cara que, assim, eu sou ruim de evangelizar, Enzo, mas eu vou lá no ambiente, eu animo a galera. Chego cansado, aí eu aprendi com meu pai a descontrair o pessoal. Vocês não querem um pouco de cansaço? Não. Aí a pessoa já começa a dar risada. Eu falo: não, mas Deus é bom, Deus nos deu força, Deus nos deu vigor. E eu estou ali uns 6 meses falando para um casal, eu não sabia por quê. Eu estava gastando meu dinheiro naquele mercado. Às vezes eu nem gosto daquilo que eles fazem direito, mas eu estava falando com aquele casal, e algo queimava no meu coração. E ontem houve uma oportunidade, eu estava orando por eles esses dias, e fazia quase 2 semanas que eu não ia lá, que eu não passava lá, eu estava sem carro. Aí eu saí mais cedo ontem, trabalhei na sexta-feira, fui naquele mercado, o dono do mercado saiu, eles ficaram mais abertos para conversar. E aí eu comecei a testemunhar algumas coisas, o Senhor começou a envolver aquele ambiente, e começou a chegar gente dentro do mercadinho, e começou um culto dentro do mercado de 15 minutos. E sabe, eu comecei a falar uma palavra, e eu via o olho daquele cara assim, em lágrimas, falando: cara, é isso que o Senhor tem falado para mim. E ele pôde testemunhar para mim e falou: cara, fazia tanto tempo que eu estava orando ao Senhor para voltar a ouvir a voz dele, e o Senhor te enviou todos os dias aqui para nos dar ânimo, para nos renovar, e você tem sido boca de Deus na minha vida, na vida da minha esposa. E eu falava: gente, só venha comprar pão, sabe? E cara, que isso possa ser o nosso perfume todos os dias. Sabe, que as nossas conversas, sabe, que o nosso agir, o nosso estilo de vida, sabe, que não venha ser algo que eu vou vestir uma roupa, que eu vou pôr a Bíblia debaixo do braço. Isso é muito bom, isso edifica, isso dá testemunho. Cara, você foi transformado, você foi alcançado, mas existe algo que a sua vida, cara, tem que tocar as pessoas.
né? Nós falamos de um ano de profundidade, nós estamos indo para um segundo semestre. Segunda-feira nós começamos 14 dias de jejum. Se prepara, porque Deus vai fazer um rebuliço. Aleluia. E sabe, o Senhor me levou e eu estava na conferência lá com o Juan em Barra Mansa, e aquela palavra me pegou. E o Nex me pegou de jeito ali, me pegou, parece que foi para mim. Eu falei, Deus, o Senhor vai falar comigo de alguma maneira. Com o drone em cima da gente no meio do louvor. Quando aquele cara subiu para pregar, eu falei, não, mano, é isso. E sabe, e eu parei para meditar sobre a palavra dele, fiz uma cópia. E o que eu vou compartilhar com vocês hoje, se você sabe, diga, o estilo de vida, eu não estou ouvindo, o estilo de vida do sacerdote. Rafa, o que é o sacerdote hoje? O sacerdote, segundo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz que todo crente é um sacerdote, porque vocês são uma geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu quero dizer para você que eu e você não temos uma vida normal. Deus nos comprou, Deus nos tomou para si e nos fez exclusivos. Rafa, ele não fez inclusivo, ele te excluiu de um lugar para ele. Então, não sei se muitas das vezes você tenta fazer alguma parada, você vai num rolê e, cara, sabe quando não era para eu estar aqui? Cara, você quer fluir, você está ali com seus amigos. Eu estava ali no casamento do meu parceiro, 10 anos de amizade. O Gabrielzinho, o primeiro a casar, o Ariel falou, mano, essa foto só tem Rafão, mano. Só os caras meio gordinhos, de óculos, com barba, e dando uma risada de mim. Mas, cara, eu feliz ali com meu parceiro. Mas algo falou para mim, cara, essa felicidade não se compara àquilo que eu vou fazer. E eu chorava ali no casamento dele, porque eu lembrava da mãe dele brigando com ele na cal. Porque eu lembrava das coisas que ele fazia. E o Gabrielzinho foi um cara que me incentivou a permanecer. Quando toda a minha família desviou, quando todas as coisas aconteceram, ele falou, Rafa, dá uma chance para o Senhor. Eu lembro disso até hoje. Eu falei para ele, você está desviado, né, seu safado? Mas o Senhor vai pegar você, vai pegar a sua casa, porque todos os dias eu estou dobrando joelhos por você e pela sua esposa. Sabe, eu posso ver o olhar da mãe dele, eu posso ver no olhar do pai dele que, cara, existem pessoas que estão orando por ele. E a minha palavra está lá em Levítico. Se você pode, abre Levítico, capítulo 6, do verso 8 ao verso 13. Minha amiga Morgana, me ajuda. NVT ou NVI? NVT? Fechou. Então o Senhor disse a Moisés, vamos fazer algo diferente? Volta lá no verso 8. Então a gente vai ler assim. Então o Senhor disse a Rafão, você vai dizer o seu nome, amém? Compreenderam? Vamos fazer uma dinâmica ali? Então no 3, hein? Então o Senhor disse a... Peraí, não ouvi direito. No 3, hein? Então o Senhor disse a... Boa. Então isso convém a nós, tá? Verso 9. Dê a Arão e aos seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Verso 10. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará de lado do altar. Diga, de lado do altar. Verso 11. Em seguida removerá as roupas de linho, vestirá roupas habituais e levará as cinzas para fora. Diga, eu vou levar as cinzas para fora, até um lugar cerimonialmente puro. Verso 12. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso e nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo e arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das oferendas de paz. Amém? Feche seus olhos. Amado Pai, que o Senhor nessa noite venha nos constranger. Amado Espírito Santo, que o Senhor nessa noite Amado Espírito Santo, que o Senhor venha nos constranger nessa noite, a lembrar daquilo que o Senhor tem falado para nós. Amado Espírito Santo, nessa noite,
que o Senhor possa nos levar a uma revelação nova de quem Tu és, que o Senhor venha avivar os nossos chamados, que o Senhor venha nos levar a lugares novos, que o Senhor venha abrir a nossa visão nessa noite, amado Espírito Santo, que o Senhor venha nos lembrar da nossa responsabilidade nessa noite. É o que eu te peço, que eu te agradeço em nome de Jesus. Queridos, o meu tempo é curto, então eu pretendo ser breve. Aleluia. Propositalmente nós marcamos às 7, nós vamos ter essa cultura de fazer um hall de entrada. Então se conecte com alguém enquanto nós não começamos. Tá? Só para dar esse adendo. Poxa, tá às 7, nós começamos 7h30, Rafão. Sim, porque propositalmente para você fazer conexão com alguém, comer algo na nossa cantina, abençoar as meninas que estão em missões. Aleluias. Amém? Sabe, e para tudo aquilo que nós vamos construir, diga eu vou. Diga eu vou. Bate no peito aí, eu vou construir algo nesse semestre para o Senhor. Sabe, aquilo que me indigna é que a nossa igreja começa o semestre 2 meses depois. E isso eu fico muito bravo. Mas cara, eu falei, não, eu vou alinhar essa parada e dentro da nossa rede nós vamos começar a ser diferente. Janeiro começou o semestre, julho começou outro, pastor que lute. E eu tenho feito isso com muitas coisas, não em rebeldia, mas em ação. Sabe, e nós pretendemos nos mover, nós pretendemos crescer em algumas coisas, e nós queremos ter um estilo de vida, e nós queremos e o Chaves cara, você tem que entender uma coisa, você não é mais seu, você não pertence mais a si mesmo, você pertence a um Senhor. Sabe, esse Senhor te chama de sacerdote, esse Senhor te separa. E sabe, você deve ter um estilo de vida igual nós lemos aqui. Um estilo de vida de sacrifício, um estilo de vida de entrega. E cara, se você for abrir o seu Instagram, se você for abrir suas redes sociais, seu TikTok, sei lá o que você usa, se você for abrir o YouTube, você vai ser bombardeado todos os dias a viver uma vida que não é sua, a viver um chamado que não é seu, a viver sonhos que não são seus. E sabe, a pior coisa que tem para um cristão é ser igual a semente que cai no meio dos espinhos. Porque a semente que cai no meio dos espinhos cresce ali. Sabia disso? A semente que cai no meio dos espinhos cresce, Ariel. E o que me indigna não é que ela cresce, é que ela cresce muito. Só que chega um momento que o mundo começa a tomá-lo de tal maneira que ele se encolhe. E sabe, existe nutriente em toda a terra, mas aquilo que nós vamos vivenciar, ao ambiente que nós queremos chegar, nós precisamos ter um estilo de vida, de entrega. Enquanto o Senhor falava comigo nesses dias, o Senhor martelava o meu coração. E cara, algo que eu quero dizer para vocês, o livro de Levítico, ele é um livro do Velho Testamento. E a primeira palavra que aparece nele, no hebraico, é Valkyrie, ou alguma coisa assim, que dá o nome Levítico, significa Levítico. E esse nome em específico é: o Senhor me chamou. Diga, o Senhor. Diga, o Senhor. Feche seus olhos aí. Diga, o Senhor. O Senhor me chamou. Rafa, mas ele me chamou para quê? De que eu vou fazer da minha vida? De que eu vou fazer com o meu chamado? Eu nem sei para que eu estou aqui. Eu nem sei para que eu existo. Será que é para eu tocar bateria? Será que é para eu tocar baixo? Será que é para eu tocar violão? Será que é para eu dançar? Será que é somente para mim ser um pai de família? Será que é para mim ser uma mãe? Sabe, eu abro o meu Instagram, eu quero ser alguém relevante, eu quero ser alguém que tem muitos seguidores. Eu quero dizer para você, tudo isso é muito bom, mas se tudo isso for o motivo da sua vida, você vai falhar. Cara, o meu maior exemplo de vida é o meu tio. Eu cresci, fui ter uma figura paterna ali depois dos 7 anos. E o meu tio, ele é meu padrinho. E ele era aquele cara que me inspirava. Ele trabalhou na antiga Varig, aí ele foi para a TAM, ele era mecânico de aeronaves. E o meu sonho era andar de avião. Pobre, né? Cara, eu quero andar de avião e eu nunca andei de avião. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, não, eu vou ser um engenheiro aeroespacial. Vou estudar, estudei pra caramba. Federal da ABC. Tô lá, perdi minha vaga por causa de um vício. E o Senhor foi me tratando. E sabe, a minha maior figura de ser um homem que conquistou tudo, eu pude ver a fragilidade de uma vida vazia. Um homem que edificou um castelo de areia,
que quando deu tudo errado, irmão, não são sobre ter 2 carros na garagem. Não é sobre ter uma casa de 150, 160 metros com piscina, churrasqueira. Não é sobre ter 2 bons filhos, uma bela esposa. Não é sobre ter uma caixa de sapatos que a quantidade de relógio vale o preço de um carro. E quando eu vi o meu tio sentado naquele banco, eu percebi algo. Eu falei, cara, não adianta eu ter tudo e não ter Cristo. Porque o Senhor já estava ali martelando meu coração. Eu estava passando um processo de depressão. E, sabe, cara, você pode alcançar tudo. Tudo, tudo. Se você não tiver Cristo, cara, de que vale a pena? Que vale a pena. Sabe o que eu quero dizer para você? Você existe por um princípio. O Senhor te chamou para algo. Diga, o sacerdote. Diga, o sacerdote. Ele vive. Diga, ele vive. Diga, eu vivo pelo altar. Sabe, o pastor Daniel, ele escreve um livro um pocket, o Eze ama esse pocket. E fala de todos os instrumentos do tabernáculo. E aquilo que é mais impactante, cara, que o altar do sacrifício é a representação da cruz de Cristo, onde todos os nossos pecados foram levados. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o altar simboliza o Senhor na sua vida. Você não pode acessar nada se você não passar pelo altar. Cara, o sacerdote, ele vive por esse altar. Você e eu, nós devemos viver por um altar. Que altar é esse? Será que esse altar é o seu emprego? Será que esse altar é o seu casamento, ou o seu futuro casamento? Será que o seu altar é a vida dos seus pais muito boa? Será que o seu altar é a sua família unida dentro de casa? Ou será que o seu altar é realmente Cristo? Sabe, a palavra de Deus vai dizer que o altar era o centro da vida do sacerdote. Ele não vivia para si mesmo. O sacerdote é uma pessoa que é separada. Nós somos separados para o Senhor. E eu não sei que evangelho te contaram até hoje que a sua vida é sua, que você vai conquistar inúmeras coisas. Você vai conquistar muitas coisas, mas eu não sei que evangelho você tem vivido, que a sua vida não serve para ser entregue por algo maior. Sabe, quem me conhece sabe que eu sou um cara muito mão aberta. Não retenho nada. E a minha maior dificuldade às vezes é entregar alguma coisa no altar. Eu não sei vocês, mas cara, é muito bonito. Sabe a Mauri? Cadê o Mauri? O Mauri saiu, tá lá. É muito bonito a gente chegar aqui todo domingo 7h30, 7h40. É uma pequena entrega, cara. Cara, é muito bonito, sei lá, o nosso pastor vir aqui. O Juan tem tido contato com o cara aí de terça, de quinta-feira. Você vê o cara ali ajoelhado, deitado nesse chão aqui, lambendo o chão e falando: Deus, eu quero mais do Senhor. O que você tem colocado diante do altar de Deus? Faça essa pergunta. O que você não tem colocado diante do altar de Deus? Sabe, o sacerdote é alguém que não vive pelo seu próprio ego. Existe algo maior que ele. Existe algo muito maior que ele. E o altar. Você consegue pôr para mim, ô Morgana, Romanos 12, verso 1. Se alguém conhece bem, sabe que eu amo Romanos 12. Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes. Sabe, você imagina lá Paulo. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo por causa de tudo que ele fez por vocês. O altar representa a cruz de Cristo. Que seja o seu corpo um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Sabe, se existe alguma coisa que agrada o coração de Deus, é quando nós entregamos um sacrifício. Mas Jesus já pagou tudo na cruz. Sim, mas como é que eu vou dizer, como é que eu vou viver uma vida dizendo que eu quero ser um missionário, que eu quero ser alguém importante, que eu quero, sei lá, ser um pastor, um líder, um anfitrião, não sei lá o que você quer ser, mas se você não tiver a disposição de entregar algo para o Senhor, você não vai alcançar isso. Não é sobre uma moeda de troca, mas é sobre colocar diante do altar de Deus algo. O que você não tem colocado?
O altar de Deus é o lugar onde eu morro, mas é onde Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus. Sabe quem vive através de você? Quem é o cara que está vivendo através de você? Será que falar um palavrão é normal todos os dias? Será que reclamar é normal todos os dias? Ou será que você é uma pessoa que vai começar a trazer mudança nos ambientes onde você tem chegado? Segunda coisa, o sacerdote, ele é responsável pela entrega. Repete isso comigo, diga, eu sou. Diga, eu sou responsável pela entrega. Cara, Deus nos comissionou, se você for ver ali em Levítico, que é para você ser uma pessoa responsável. Que não é para você se vestir de qualquer jeito, mas não é sobre roupa, é sobre um estilo de vida. As roupas do sacerdote apontam para um estilo de vida de santidade, um estilo de vida de consagração. O linho puro representa a santidade de Deus. Cara, para você colocar alguma coisa sobre o altar, você tem que ter uma vida entregue ao Senhor. Cara, eu não estou falando sobre ter tatuagem, sobre ter piercing, eu até desconverso essas paradas, não tá. Nem converso sobre isso. Para mim eu chuto o balde e vou embora, mano. O importante é ver Jesus te tomando por inteiro. Porque o mais importante é o altar e não sou eu. O mais importante é o altar e não é o tênis que você está vestindo. O mais importante é o altar e não é o seu estilo de cabelo. Não é se você falar problema, se você falar predo. Não. Discernimento não é sobre isso. É sobre um estilo de vida de entrega. Tudo que é colocado sobre o altar não pertence mais a você. Diga, tudo que eu coloco sobre o altar não pertence mais a mim. Sabe, e aí está o segredo. Que você não tem vivido porque você tem abraçado, porque é o seu ursinho carinhoso. Não, o Senhor não pode tocar nisso. O Senhor não pode tocar no meu carro, Ariel. Vai continuar fervendo. O Senhor não pode tocar na minha casa. O Senhor não pode tocar no meu relacionamento. O Senhor não pode tocar no meu serviço. O Senhor não pode, porque isso aqui é o meu bibelô de ouro, como diria meu avô. Cara, se existe um altar e eu sou responsável por colocar algo sobre ele, o que você tem tentado fazer com as suas mãos que não está dando certo, que pode ser responsabilidade dele? Tem alguns amigos que vão casar e estão vivendo por fé. E eu falei, cara, então coloca o seu casamento diante do altar do Senhor e começa a desfrutar, marca a data, né, Ariel? A gente falava isso, marca a data. E cara, e Deus tem feito, porque eles colocaram o joelho no chão e falaram, Deus, está aqui. A gente quer viver um propósito com o Senhor. A gente quer ver algo que é genuíno do Senhor. E sabe, todas as vezes que eu me ajoelho para orar por eles, eu falo, Deus, não é sobre portas abertas, mas é sobre um testemunho para a sua glória. O Senhor vai fazer algo sobre a vida dos meus irmãos. Sabe? Pode dizer uma coisa? Se virou cinza, não é mais seu. O altar está ali para queimar alguma coisa, cara. O que você está disposto a colocar hoje sobre o altar? Você está disposto a falar, Deus, sem ti eu não consigo. Deus, eu não consigo ver a salvação da minha casa. Deus, eu não consigo ver a transformação dos meus pais. Deus, eu não consigo vencer esse pecado, então eu vou colocar ele diante do seu altar para o Senhor queimar. Sabe, a gente parou de falar sobre pecado, a gente parou de falar sobre o diabo, a gente parou de falar sobre um estilo de vida de santidade. Beleza, porque a gente entende que Cristo é muito bom, Cristo é muito lindo. Mas cara, o que eu e você temos para colocar no altar hoje? Fecha seu olho aí. Pai, o que os meus irmãos têm para colocar sobre o altar hoje? Senhor, começa a sondar os corações. Senhor, começa a sondar os sonhos, os planos, os projetos. Às vezes o Senhor está pedindo para alguém entregar, Senhor, um casamento nessa noite. Às vezes o Senhor está pedindo para alguém entregar um emprego diante do Senhor. Às vezes alguém aqui está passando por uma luta. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha constranger o meu irmão a levar isso diante do seu altar nessa noite. Oh, amado Espírito Santo, que o Senhor possa começar a lembrar que existem coisas que já passaram. Existem coisas que não são nossas. Em nome de Jesus. Sabe, tudo aquilo que eu retenho, tudo aquilo que eu seguro, se vira, irmão.
dá os seus pulos, dá o seu corre, você vai fazer, mano. Mas tudo aquilo que eu coloco no altar, eu estou falando, Deus, eu coloco diante do Senhor, porque eu confio no Senhor. A palavra do Senhor vai dizer lá em Naum, capítulo 1, verso 7, o Senhor é bom e Ele conhece aqueles que nele confiam. Será que o Senhor tem conhecido as suas causas? Será que o Senhor tem conhecido aquilo que você tem colocado diante do altar? Outra coisa. Parte 3. O sacerdote deve oferecer sacrifício vivo. Sabe, o profeta não, também foi um profeta, né? Mas o grande rei Davi disse uma coisa: eu não oferecerei nada ao Senhor que não me custe. Sabe, tudo aquilo que você vai colocar no altar vai ter um preço, sim. Tudo aquilo que você vai colocar diante de Deus vai ter um preço, porque você vai ter que abrir mão de algo. Sabe, às vezes você vai ter que abrir mão de ter um tempo com a sua família. Ah, Rafa, eu não posso fazer isso porque... Vai, porque a palavra de Deus diz que você quer seguir a Ele e você não aborrecer sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos, seus amigos. Cara, não importa, você vai aborrecer alguém, porque existe um estilo de vida que vai transformar as coisas. Ah, não sei o que, eu vou sair de férias, eu vou tirar um tempo para mim, todo pleno. Glória a Deus. Vai lá, irmão, viva a sua vida. Ou você vai continuar cantando: é Ele, por Ele que eu estou gastando. Mentira! Sabe, às vezes eu sou ousado, porque eu tenho parte de um ministério profético. Essa semana eu estava em lágrimas, porque o profeta às vezes ele ora, ele sabe o que vai acontecer, e ele sente a dor de um povo, e ele intercede por um povo. E sabe, o Dani, ele me constrangia, porque ele falava: cara, será que aquilo que nós cantamos no GC hoje, 1h30 de louvor, a gente babando no chão, o Senhor, e cara, nós rolando no chão, e ele falou um bagulho assim, e ele falou: cara, será que você está disposto a viver aquilo que você está cantando? Me aproximei, permaneci, o seu olhar. Será que o olhar dele está te consumindo ao ponto de você olhar para Jesus e falar: Jesus, está custando, mas eu estou colocando diante de você isso. Não é sobre vir num culto, não é sobre ir num GC, não é sobre fazer um evento, não é sobre a gente ir para crossover, mas é sobre um propósito eterno que vai ser gerado na terra. É sobre algo que Deus quer fazer através da sua vida. Rafa, Deus não vai fazer nada através da sua vida, da minha vida. Irmãos, qual é o seu maior sonho? Será que esse sonho não pode tocar pessoas? Será que a sua casa não pode tocar pessoas? Será que o seu carro não pode tocar irmãos num dia de chuva? Será que o seu salário não pode abençoar alguém que quer ir no encontro, quer ir numa conferência? Eu fui puxar uma orelha de um pessoal essa semana que eu falei: cara, me envergonha vocês falarem de dinheiro quando existe um propósito, em vez de vocês se levantarem como homens que vocês são e falar: não, Rafa, eu estou aqui, ó, eu vou abençoar, porque eu estou trabalhando e o Senhor tem aberto as portas, e eu vou fazer algo na vida que vai transformar a vida do meu irmão. E não é reclamar sobre um preço. Cara, Jesus, ele já te deu tudo e ele te pediu tudo. O que me constrangeu, eu coloquei uma caixinha essa semana lá no Instagram, não respondi ninguém. Apareceu umas 20 coisas lá. E o meu chefe me constrangeu, que eu não sabia, mas o cara é crente ali. Aí eu coloquei: cara, Deus já te pediu algo? E ele falou tudo. Eu conheço da história dele, não posso abrir. Mas, cara, ele é um exemplo de perseverança. Sabe, Deus está te pedindo tudo, filho. Pode dizer uma coisa? Ananias e Safira, eles: não, Deus, eu vou entregar. Sabe aquilo que não custa nada? Se não custa nada, não coloque diante do altar, porque vai gerar morte. Sacerdotes mortos entregam aquilo que é morto. O sacrifício tem que ser algo que é vivo, tem que ser algo que vai doer. Cara, Rafa, mas eu vou ter que dar esse rolê, parça. Não dá, mano. Não, mas vou ter que trocar esse carro, não sei o quê. Vai. Ou sua entrega vai ser um culto de domingo, ou vai ser de vez em quando um GC, ou vai ser de vez em quando aparecer num culto aqui.
Não é sobre isso, cara. O sacerdote, ele está ali todos os dias, entregando um sacrifício vivo, olhando para os olhos daquele cordeiro, falando, cara, aqui existe o pecado de uma pessoa. Mas não é só o pecado, né, gente? Aqui existe um sonho que essa pessoa está colocando diante do Senhor. Senhor, aqui os meus sonhos, os meus projetos, os meus filhos. Eu tenho sido levado essa semana a orar pelo meu relacionamento. E eu tenho falado, Deus, eu não sei quem é, eu não sei como é que vai ser, mas por favor, não retira de mim os meus filhos. Por favor, não retira de mim a minha futura esposa. Senhor, por favor, não retire os sonhos dela. Senhor, por favor, abençoa a vida dela. Mas, Pai, em nome de Jesus, que seja feita a sua vontade, não a minha. Porque se o próprio Jesus olhou e falou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Ou a gente vai continuar brincando de ser crente? Cara, o sacerdote vivo entrega sacrifícios vivos. O que é aquilo que custa valor na sua vida? O Ricardo, ele me constrange, que ele fala, cara, a coisa mais importante de uma pessoa é o seu tempo. Será que você tem que dar mais tempo para o Senhor? Não sei. Será que eu tenho que dar mais tempo para o Senhor? Eu fiz essa pergunta. Falei, pai, será que, 2, 3 GC por semana que eu tenho que visitar? Um culto uma vez por mês? Glória a Deus, 2 escalas de louvor agora. Glória a Jesus pela vida do Amauri, meu mestre. De vez em quando tem que trazer um ofertório, bater nos irmãos, que eu gosto de bater nos irmãos, porque eu estou apanhando em casa lá. Mas, cara, vai custar? Vai custar, mano. E vai custar tudo. Não é pouco, não. Mas todos os dias existe uma entrega para ser feita. Quarta coisa, o sacerdote. Qual é o segredo para entregar tudo? O sacerdote, ele não negocia, ele se submete. Sabe, Deus te chamou. Você lê Levítico e a primeira palavra que aparece no livro de Levítico é: Ele me chamou. E eu sou um cara que eu gosto de bater às vezes. Eu sou um cara que às vezes gosta de puxar uma orelha. O Ariel sabe que eu não puxo muito. Dou uma volta. Vamos tomar um lanche? Não sei o quê. Eu vou rondando. Eu vou cercando, sabe, Gu? Vou cercando, sabe, Samuca? Vou cercando. Não sei o quê. Aí eu levo um chocolate. Fazia isso muito com o Zé. Ia buscar ele em casa. Falei, mano, quero ter um tempo com você, velho. Aí entrava no carro. E eu não sei bater porque eu choro. Sou igual o pastor Daniel. Eu falei, irmão, você sabe que o Senhor Jesus ama a sua vida. Você sabe que eu estou aqui para servir você. E é da hora que todas as vezes que ele fala, ele tem a oportunidade de falar, mano, o Rafão, ele comprava um chocolate para mim. E ele me constrangia naquele carro. Sabe? O que você tem negociado? Rafa, eu não tenho tempo. Será que você não tem tempo, parça? Cara, para você ver o seu sonho, você vai fazer de tudo para isso. Para você casar, você vai fazer de tudo para isso. É da hora você ver um cara apaixonado que, mano, ele é 2 trampos. Eu vejo tem um irmão aí, ó, trabalha, faz Uber, se vira, tá ralando, bichinho. É da hora de ver. Mano, e tá indo para cima, faca nos dentes, a mulher é longe e ele ali no joelho falando, Deus, ela é minha. Ela é minha. Será que você tem feito isso só por coisas simples? Ou você tem feito isso, eu tenho certeza que é sobre um propósito? Cara, não, Rafa, mas é que eu preciso ter o meu tempo, parça. É que eu preciso ter um tempo para minha família. Cara, a pessoa que fala para mim que precisa ter um tempo com a família dela é uma pessoa mais hipócrita que existe na face da terra. Cara, a palavra de Deus diz para você honrar primeiro os de casa. E, cara, você não tem tido tempo com a sua família. Você fala que você precisa ter um tempo com a sua esposa. Você precisa ter um tempo com seus filhos. Você precisa ter um tempo com seu pai. Gente, eu fiz uma parada, mano. Eu falei, eu não preciso ter, eu vou ter. Segunda a sexta tá aí, parceiro. Se vira, dá os seus pulos, dá o seu corre. Rafa, eu faço faculdade. Se vira, liga. Dá um salve. Às vezes sua mãe só quer ouvir sua voz. Às vezes seu pai só quer ouvir um bom dia. Eu fiz algo proposital, eu tenho constrangido a minha irmã. Eu vou lá, uma vez a cada 15 dias, compro uma baguete de frango,
Compro um chocolate Talento de avelã que ela gosta. Vou lá, compro, agora eu tenho levado uma coisa pro meu cunhado, para ele não ficar com ciúmes. Levo lá uma lata de energético. E assim, tenho ido lá e tenho constrangido eles em amor. E tudo aquilo que eu ia viver, eu falo, não, eu amo vocês. Minha irmã está lá em casa, grávida. Aí ela estava lá, o barrigão chegou hoje. Aí eu estava cansado, eu falei, Deus, o que eu faço? Ele falou, vai para a cozinha, vai fazer um almoço, vai, seu sem vergonha. Eu fui lá, preparei um nhoque, fiz a massa, cozinhei a massa, fiz o molho. Levei para ela, falei, não está bom, porque eu sei que não está bom, mas eu fiz com todo amor e carinho para você. Só ela comeu. Não fiz para mim, fiz só para ela, porque eu estava sem fome. Vou lá, todo dia, meia-noite, vou lá no terminal Sapopemba, busco minha mãe. Tenho tempo com a velha, converso com ela. Todo dia de manhã, sento, levanto, 4h30, faço café para meu pai. Deixo um pãozinho para ele separado, pão de leite para não murchar. Cara, eu não estou negociando, eu estou se submetendo à palavra de Deus. Que é aquilo que você está fazendo o seu jeitinho. Não, eu vou casar, Rafa, mas eu não vou ter um namoro de santidade. Não, Rafa, eu vou viver minha vida, mas eu vou dar um jeitinho brasileiro aqui, eu vou mutear, porque Deus sabe do meu coração. Parça, vai tomar vergonha na cara, sem jacosice, né? Eu fui falar, mano, pastor, eu vou meter uma testada aqui para ir na conferência. Ele falou, Rafael, que exemplo é você, meu filho? Me chamou a atenção, eu fui puxar da orelha, eu falei, não, pedi uma saída, falei, não, vou precisar sair mais cedo. Vou ter um evento da igreja, falei a verdade, meu chefe me liberou, fui embora. E é isso. Cara, o sacerdote, ele deve se submeter. Sabe, o pastor Murilo, ele tem sido o cara chato. Ele fala, dói saber que Deus, ele é seu dono. Olha, eu não tenho essa coragem de falar isso. Dói saber que você possui um dono. Dói saber que Deus vai mandar em você. Cara, eu lembro 2019, na conferência Unidas para os Dias de Hoje, eu estava voando. Estava lá, o Maurício me conheceu naquela época, orando ao Senhor. Peguei o Dani, nem sabia que ele ia casar. E fui lá, um momento profético, comecei a orar por ele, pela Isa e até pela bebê. Sem saber, sem conhecer o cara. Louco, 13 das ideias. Orando pelo cara, poder do Senhor, suando. Aí eu encostei do lado do Rafael Aquino. A unção me pegou, aí veio um pastor de Goiânia e falou, o Senhor vai te mudar de casa. Falei, amém, Deus, eu recebo, glória ao Senhor. E eu não sabia o que era essa casa, mas o Senhor me trouxe para cá, me tirou de Mauá. Sabe? Será que o Senhor pode falar, mano, sei não, vai lá para tal lugar? Vamos fazer essa? Vamos lá, vamos plantar a igreja ali. Vamos fazer a loucura ali, vamos fazer um GC novo, vamos abrir um GC do zero, vamos ganhar gente para Jesus, vamos evangelizar, vamos fazer uma parada diferente. Será que eu consigo submeter e falar, Deus, beleza, eu vou entregar para o Senhor? Eu amo quem fala isso, mano, eu estou fazendo para o Senhor, porque alguém que entendeu que, velho, a minha vida não vale mais nada. Ah não, parça, mas sabe como é que é, né, velho? Para de dar esse jeitinho, mano. Coloca diante do Senhor, se posiciona. Seja um homem, pelo amor de Deus, seja uma mulher. Cara, não negocie aquilo que o Senhor tem falado. E o último ponto que eu quero trazer para vocês. O sacerdote, ele mantém a chama acesa. Sabe, se existe uma maneira de eu viver uma vida santa, se existe uma maneira de eu viver uma vida de entrega, eu preciso manter uma chama acesa no altar. O altar apagado é um altar que está morto. Sabe, enquanto eu orava por este culto, eu falava, Deus, será que o meu coração está em brasas? Ou será que o meu coração está pegando fogo? Eu falava, Deus, que o Senhor possa trazer lágrimas aos meus olhos ao compartilhar com meus irmãos. Porque muitas das vezes eu estou sendo hipócrita. Porque muitas das vezes eu não estou tendo a fé necessária. Porque muitas das vezes eu não estou sendo um homem que eu estou cobrando que meus amigos sejam. Porque muitas das vezes eu estou destruído, estou acabado, e eu tenho que trazer uma palavra de verdade, uma palavra de ânimo. Eu falava, Deus, traz quebrantamento no meu coração.
Sabe, Senhor, eu não quero ser conhecido por ser um grande pregador, eu não quero ser conhecido, eu quero ser conhecido por ser um discípulo do Senhor. As pessoas que andam comigo sabem que eu não tenho medo de entregar as coisas. Cara, Rafa, como eu mantenho a chama acesa no altar? Toda manhã o sacerdote deveria trazer lenha. Lenha são disciplinas espirituais. Lenha quer dizer oração, jejum, palavra. Oração, jejum e palavra, isso é o básico. Arroz com feijão. Rafa, eu quero fazer um mover sobrenatural. Eu quero fazer um Shabbat. Parça, oração, jejum e palavra. Não tem segredo maior que isso. Segunda coisa, o sacerdote precisa ter roupas para fazer o fogo, para manter o fogo aceso. Então, estilo de vida de santidade. Se Jesus te encontrou e você ainda não mudou nada na sua vida, comece a preocupar. Se o Senhor não tem pedido, não tem te incomodado a você ser transformado, a você mudar o ambiente onde você está, comece a se preocupar. Mas acima de tudo, o sacerdote ele tem que remover as cinzas do altar. Rafa, o que são cinzas? É algo que já queimou, meu amigo. São sonhos e projetos. Não foi muito da hora. Lá em 2010, quando o Senhor me conheceu, eu estava no Kids e o Senhor falou comigo e o Senhor transformou minha vida. Não que lá em 2012 minha mãe foi alcançada pelo Senhor e não sei o quê. Não que em 2015 a gente pulava na conferência porque a gente tinha tempo, a gente ia para crossover, ficava sentado no chão, passava a noite, saía, ia tomar um café da manhã na padaria e estava tudo certo, não sei o quê. Não que em 2017 o pastor Wilson Negão veio aqui e deu uma palavra de Deus. E hoje, me entenda muito bem, o Senhor tem nos chamado a tirar algumas coisas do passado. O poeta e o profeta brasileiro diz que águas passadas não movem moinhos. Gente, vamos acordar. Não é sobre o avivamento de hoje, não é sobre o avivamento de ontem, é sobre algo que o Senhor quer começar a construir hoje. Quais são as cinzas que você vai ter que tirar para que tenha algo novo? Sabe, eu sou um cara que eu gosto de churrasco. Minha parceira está lá no fundo, também gosta de churrasco. A gente gosta de fazer uma hamburgada e a gente gosta de brasa, e brasa boa. O altar, ele é literalmente uma churrasqueira grande. E cara, eu fiz uma cagada lá na firma, no churrasco da empresa, que eu botei o carvão em cima de uma cinza que estava até molhada, velho. Mano, o fogo não pegava nem ferrando, cara. Aí o Senhor começou a falar comigo e falou: Rafa, tá vendo? Pela imprudência de um, o mover demora. Cara, às vezes pela sua imprudência de não tirar as cinzas que estão do seu passado, daquilo que já queimou, daquilo que o Senhor já fez, algumas pessoas não vão desfrutar daquilo que o Senhor quer fazer na terra. Cara, tem coisa que não é para você carregar mais. Sabe, o pastor Márcio me chamou ali para ter um tete a tete. Falou: você é um moleque. Ó, mão de 27 anos. Baixei a cabeça. Falei: mas o senhor pode dizer porque eu sou moleque? Falou: porque você não está vivendo ainda aquilo que o Senhor pediu para você viver. Porque você tem dado desculpa. Cara, eu amo dar uma desculpa, Juan. Putz, marca um negócio. Aí eu sou aquele cara que não gosta de sair de casa, sabe, ó. Aí tá frio, né, mano? Aí o Enzo quebrou isso na minha vida, mano. Glória a Deus pela sua vida. Não, parça, você marcou, velho. Vamos? Não sei o quê, não sei o quê. E cara, eu sou o cara que, sou o rei da desculpa, mano. Chega na hora, putz, mano, não sei o quê, velho. Meu carro quebrou, mano. Então tudo é um empecilho. Sabe, e o Senhor começou a trabalhar isso no meu coração. Ano passado foi ansiedade. Cara, tem coisa que, poxa, legal. Eu recebi uma palavra profética que eu vou ser um pastor. Que eu ia ser um líder de adolescentes. Sabe, eu estava ali, ó. No lugar do... É Gu? É o Gu do lado do Samuca? Esqueci. É o Isaac, perdão, Isaac. Tenho confundido seu nome. Estava aí no seu lugar, Isaac. Estava com a camiseta do Doutor Estranho. Eu sou um negão assim, olhou na minha direção. Cadê o Ariel? Eu lembro dele. Você foi chamado ali em Mauá para ser um líder de jovens excelente. O Senhor vai te dar pessoas e papapá, papapá. E eu fui começar a desfrutar daquelas palavras depois de uns 2 anos. Mas sabe, cara, tem coisas que não é mais para você carregar.
Tem coisas que estão sobre Cristo que, cara, legal, velho, já virou reza. Você olha para aquilo e virou um testamento seu. Não, aqui já, Rafão, 2017, eu não vivi mais nada com Deus. Existe um vento de mudança diário. O altar exige um sacrifício diário, mas para que esse sacrifício seja excelente, é necessário que você comece a remover algumas coisas. Sabe, fique de pé. Gostaria de orar para encerrarmos. E feche seus olhos. Feche seus olhos. Nessa noite o Senhor tem trazido à minha visão algumas pessoas que estão paralisadas. Algumas pessoas que pararam de sonhar, pararam de acreditar. Não, Deus, eu vou viver uma vidinha básica. Tá bom do jeito que tá. Sabe, algumas pessoas que por alguns motivos estão desanimando porque as coisas não têm acontecido da maneira que você quer. O Senhor está te levando diante do altar. Não sei se você pode imaginar você subindo as escadas agora, você indo até as brasas e olhando aquilo que já queimou. Sabe, às vezes você parou de sonhar com o seu relacionamento, você parou de sonhar com aquilo que você tem estudado, você parou de sonhar com a sua família, você parou de sonhar com os seus sonhos, com os seus projetos, e o Senhor tem limpado altares nessa noite. O Senhor tem falado: filho, filha, olhe para mim, traga lenha, eis uma nova temporada, eis um rio novo que está chegando. Eu quero dizer para você: se prepara, porque o Senhor vai começar a abalar as suas estruturas nessa noite. Existe algo que o Senhor está movimentando, existe algo que ficou no passado, que não serve mais para nada. Aquilo que queimou já foi para o Senhor. Existe a necessidade de um incenso novo. Não sei se você pode se ajoelhar aí onde você está. Não é sobre mim, mas eu não sei se você pode fazer uma oração genuína. Prostrado outra vez, pra tudo entregar. Senhor, começa a abraçar algumas pessoas. Senhor, nos leva ao altar, nos leva mais perto do Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Amado Jesus, começa a mostrar os projetos, começa a mostrar aquilo que deve ser retirado hoje, Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. E eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te
Sabe, nesse ambiente, eu vejo o Senhor restaurando alguns sonhos. Eu vejo o Senhor restaurando alguns ministérios. Eu vejo o Senhor levantando algumas meninas pelas mãos. Sabe, o diabo tem dito para você que você não vai constituir família. Sabe, o diabo tem dito para você que você não vai realizar os seus sonhos de projetos de construir uma casa. Mas eu vejo o Senhor levantando mulheres nessa noite. Eu vejo o Senhor abrindo ventres nessa noite. Eu vejo o Senhor tocando em mulheres nessa noite, resgatando sonhos. Oh, quantas das vezes você se entregou por mixaria, filha? O Senhor tem dito para você que eles têm preparado algo, sim. Atenta os seus ouvidos ao Senhor. E eu vejo nessa noite o Senhor também levantando homens. É como se o Senhor separasse o joio do trigo nessa noite. Sabe, o Senhor vai começar a apertar alguns homens nessa noite. E o Senhor vai começar a levar você de joelho para o chão. E o Senhor vai lembrar que sobre você existe um manto poderoso. Existe uma casa que será levantada. Existe algo que o Senhor está te incumbindo. É como se o Senhor te levasse. É como se o seu barco começasse a navegar. Sabe, e durante um tempo parecia que as velas estavam paradas. Parecia que você não se movia, que você não andava para frente nem para trás. O Senhor vai dizer que o vento está vindo. Não tenha medo, retire a âncora, porque eu vou te levar a lugares mais profundos. Eu vou te levar a lugares que você não sonhou. Eu estou te tirando muitas das vezes onde você acha que você está perdido, mas eu te separei a um tempo solitário comigo. O Senhor está derramando sobre você uma nova unção, um novo ministério, um novo chamado, algo que um dia brilhou os teus olhos. O Senhor está resgatando das cinzas. Existe algo novo que está sendo gerado. Existe um fogo que está sendo colocado dentro do seu ventre. E o Senhor vai começar a gerar em você dores de parto, porque existe algo que vai ser gerado. Existe algo que vai doer, sim. Mas o Senhor diz que há uma alegria maior. Você sabe o mais importante agora? Vamos ter um momento prático. Fique de pé. Fique de pé. O sacerdote, ele intercede em favor de alguém. Eu gostaria que você procurasse alguém que você não conhece. Feche seus olhos, começa a pensar em alguém que você viu nesse culto de hoje. Profeticamente. Sabe, feche seus olhos. Vai até alguém que você não tem intimidade e não fala nada ainda. Começa a orar em línguas, você que ora em línguas. Vai até alguém. Começa a pedir para o Senhor uma palavra. Seja uma fruta, um animal, alguma coisa. E o Senhor vai te usar como canal nessa noite. Se você for ousado, diga: irmão, o que você quer colocar diante do altar do Senhor nessa noite? O que você quer colocar diante de Deus nessa noite? Quais são os sonhos que você quer colocar diante de Deus? Quais são as palavras que você ouviu, que você quer colocar diante do Senhor?
querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz seu querer em mim, e eu me rendo, e eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, e eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. E eu me rendo, e eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, feito de poder. Sabe, vamos fazer mais um gesto profético. Faz teu querer, faz teu. Hoje eu fui enviado do Senhor para tirar você da sua zona de conforto. Sabe, vamos fazer uma fila aqui. Vamos fazer uma fila aqui. Vem, Ariel, me ajuda. Faz uma fila atrás do Ariel aí, ó. Vamos, todos. Nós vamos marchar. Faz teu querer, faz teu querer em mim, faz teu querer. Nós vamos começar a circular as cadeiras aqui, Ariel. Amém? Pode começar, eu vou dando as direções. Comece orando em línguas. Seu querer, Sabe, eu quero dizer que essas cadeiras são um ambiente profético. Essas cadeiras são as suas casas, são os lares dos seus amigos. Essas cadeiras são os bairros aqui de São Paulo, são os bairros próximos a São Mateus. Não sei se você pode dizer isso. Faz teu querer. em mim, vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Sabe, Faz seu querer. agora vamos desacelerar essa fila até parar. Você vai se virar para essas cadeiras e vai estender as mãos. Essas cadeiras vão simbolizar casas, famílias, amigos, sonhos, projetos. Sabe o que o Senhor tem colocado diante de você? Comece a orar. Comece a declarar: Deus, eu vejo salvação. Comece a declarar: Deus, eu vejo transformação. Deus, eu vejo festa, eu vejo júbilo, eu vejo o Senhor levantando o exército de ossos. Eu vejo o Senhor, profetizo vida sobre aqueles que estão mortos. Deus, em nome de Jesus, nos levanta como intercessores. Existem pessoas que se achegarão aqui e usa-nos. Toca os nossos corações, chacoalha as nossas estruturas. Deus, nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais da sua presença. Doce Espírito Santo, nós apresentamos todas as famílias aqui representadas. Senhor, existem pessoas que estão sendo geradas hoje. Existem casas que estão sendo geradas hoje.
Vale de ossos secos, eu te posso dizer, se já se foi a esperança. nossa vergonha, Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há palavra. filha do homem, filho do homem, mude a história com sua Boca profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. ressuscita. Ó terra que estava morta, volte a respirar. Eu posso ouvir, o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Amado Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor vai nos levar a um novo ambiente. Muito obrigado porque nessa noite o Senhor restituiu os sonhos, o Senhor restituiu o chamado. Obrigado que o Senhor é bom. Senhor, que não seja sobre homens, mas seja sobre o Senhor. Pai, que os meus amados irmãos possam todos os dias estar diante do seu altar. Pai, começa a trazer júbilo, começa a trazer alegria. Senhor, começa a dar visões. Senhor, começa a aumentar a fé, aumentar a esperança. Amado Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez nessa noite. Pai, nós encerramos por hoje, mas que a sua presença permaneça. Amado Espírito Santo, doce Consolador, nos dê uma noite de sono, uma comunhão com os nossos irmãos hoje ainda abençoada. Toca os nossos corações, leva-nos mais profundo. Senhor, a minha oração nessa noite é como de alguém que esteve no seu quarto ainda nessa tarde, falando: Pai, que os meus olhos ainda possam ter lágrimas, que a minha boca ainda possa ter vida. Amado Pai, que o meu coração ainda possa queimar mais um pouco pelo Senhor. Amado Pai, que não seja por emoção, mas seja por um estilo de vida genuíno. Amado Pai, nos constrange para a glória do Senhor. Amigos, uma boa noite. Temos Shalom Café, você que quer comer, não esqueça de assinar ali o seu nome. Rafa, não concordei com a sua palavra, quero puxar a sua orelha, vem até mim que eu vou apanhar de você. Seja bem-vindo, seja bem-ficado em nome de Jesus. E eu quero fazer um desafio. Lembra de um amigo, ore por ele e chame ele, vá tomar um café com ele. Sabe, a mudança que uma vida precisa é de um filho disposto. Comece a tirar as cinzas do altar, comece a levar pessoas para o altar. Amém?